Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Luz e bênçãos de Deus sobre você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja agora pelo Brasil e pelo mundo, acompanhando o programa A Voz da Profecia. Já tenho minha Bíblia aberta na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vou ler o capítulo 5, versos 22 a 24. Esse texto tem sido objeto de nossa reflexão nos últimos dias. Está escrito assim: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Paulo está falando a respeito da submissão da esposa ao marido. E aí, cabe uma reflexão. Significa que essa sujeição ou submissão não deve ser parcial ou de acordo com a conveniência da esposa? O que você pensa a respeito? Eu vou reler o verso 24. Está escrito assim: Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. E você, mulher, pode se perguntar, mas e se o meu marido não for cristão? Não for uma pessoa convertida ao Senhor? Como devo então me comportar? Agora eu leio para você a primeira carta escrita por Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2. Ouça bem estas palavras. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Você ouviu bem? Veja, mesmo que seu esposo não seja um cristão, ele continua sendo o líder da família, e a esposa cristã lhe deve ser submissa. Mas eu quero pensar um pouquinho mais com você no texto que acabei de ler. Veja, Pedro diz assim: Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra. A palavra aqui, veja, não é a sua palavra, mulher, mas ele está se referindo aqui, evidentemente, à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas, ao Evangelho. Para que, se seu marido ainda não obedece à palavra, seja ganho para Cristo, para o Evangelho, sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Ou seja, quando o seu marido observa o seu comportamento digno de uma mulher de Deus, e ele segue dizendo, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor aqui, evidentemente, temor a Deus, não é? Que tem a ver com obediência a Deus, reverência a Deus, confiança em Deus. Ao seu marido observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm.
A ideia é de que a esposa cristã, muito mais do que uma argumentação constante em relação ao seu marido, o que ela deve usar é um testemunho de vida que seja extraordinário, exemplo de mansidão, de sinceridade, de santidade. Essa conduta de uma esposa cristã é mais eficaz do que uma argumentação constante. Essa é a ideia que Pedro está nos passando. Mas voltando ao texto de Efésios capítulo 5, palavras do apóstolo Paulo, fica claro que Paulo está aconselhando aqui a um casal cristão. E pressupõe um casamento cristão com esposo e esposa convertidos. Quando Paulo diz que a esposa deve se sujeitar em tudo ao seu esposo, ao seu marido, insisto, pressupõe-se que Paulo aqui está se referindo a um casal cristão, tanto a esposa quanto o marido. Nesse caso, não se espera que o marido imponha à mulher nada que seja contrário à palavra, à revelação do Senhor. Observe, aqui em Efésios capítulo 5, não se trata de um marido descrente, infiel, ímpio, violento, depravado. Contudo, sendo o esposo cristão ou não, se exigir da esposa algo que seja contrário à palavra de Deus, é óbvio que ela está livre para não se sujeitar. A mulher deve se submeter a tudo que esteja de acordo com a palavra de Cristo. Porque a primeira sujeição da mulher cristã, assim como de todo homem cristão, é a liderança de Cristo. A única submissão incondicional é a Cristo, porque Cristo é perfeito. Eu espero que você que está me acompanhando hoje, nesses últimos dias, entenda, consiga compreender essa mensagem. Eu tenho pedido a Deus que me ajude a apresentar da forma correta, para que a compreensão também seja correta, porque, como disse nos últimos dias, me entristece ver que muitas pessoas, quando leem essa orientação de Paulo, bem como de Pedro, entende que a Bíblia está sendo machista e está colocando a mulher numa situação depreciativa, porém isso não é verdade, muito pelo contrário. Ao longo dos séculos, o cristianismo tem elevado a posição da mulher, porque aos olhos de Deus, homem e mulher têm o mesmo valor e por isso, evidentemente, devem ter os mesmos direitos. No entanto, que fique claro para a gente também, que no plano divino o homem é o líder da sua casa. E eu pretendo apresentar mais o que a Bíblia nos mostra a respeito desse tema que é tão importante, tão necessário e tão sublime. Deus abençoe você e abençoe sua casa. Amar de verdade é ter Cristo na vida, é viver em bondade como Ele viveu. Quando a luz celestial for por nós refletida, amaremos a todos, porque em Cristo morreu. Maravilhosa graça oferecida pelo Senhor aos que trabalham para Ele com alegria, com fé e
maravilhosa graça oferecida pelo Senhor aos que trabalham para Ele. Com alegria, com fé e amor, maravilhosa graça que inspira o puro amor que inunda nossa alma e leva ao mundo o Salvador. Seja bendito, Senhor, o teu nome, porque tu és maravilhoso. Pai, nessa hora sublime, quando tenho o privilégio de falar com o Senhor, sabendo que há milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil e no mundo participando dessa oração, eu peço ao Senhor especialmente pelas mulheres que oram comigo, as esposas. Dá a essas mulheres, Senhor, a sabedoria de viverem intensamente a tua palavra, o Santo Evangelho, e em especial aquelas cujos esposos não são convertidos, que eles sejam sensibilizados, atraídos e abençoados pela conduta, pelo exemplo dessas tuas filhinhas que estão orando comigo e são mulheres tementes ao Senhor. Dá a elas a sabedoria, Pai, para viverem o Evangelho em sua plenitude e assim que elas possam abençoar o esposo e os filhos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.